E aí, gente, tudo bem? Como é que estão as coisas? Estão conseguindo seguir o planejamento? Está tudo sob controle? Como é que vocês estão aí? Quem quiser, gente, pode ligar o vídeo, pode abrir o microfone para falar, tá bom? Não tem problema não. Tá tudo bem. Tudo certo? Estão conseguindo seguir então, né? Uhum. Então tá. Tô mais ou menos. Oi, pode falar, Gabi? Eu tô mais ou menos também. Tá com algum problema em alguma parte? Como é que tá? Não, não é nem problema que eu dei uma perdida. Eu esqueci de entrar no Zoom da aula passada, eu acho, e eu acabei perdendo. Ah, entendi. Então, nada. A gente está, na verdade, começando os processos energéticos, né? Lembra que a gente viu a gente está vendo célula, né? Então a gente começou a ver pelo envoltório externo, então a gente viu estrutura de membrana e função de membrana. Aí trabalhamos os transportes e tal. E aí depois a gente foi para o citoplasma celular. Então a gente começou a ver as organelas, ver a função de cada uma delas. E aí agora a gente está em duas organelas específicas, né? Então a gente está na mitocôndria, que foi da aula passada, que a gente viu, trabalhou a parte de respiração celular. E hoje a gente passou a falar sobre processos energéticos celulares, né? Então quando a gente começou a trabalhar a função de mitocôndria, a mitocôndria está diretamente relacionada com o metabolismo energético. Então, a gente começou a ver respiração celular, que é a maneira, né, o processo que a célula utiliza para obter energia. Então, a gente estava vendo como é que essa célula quebrava a glicose para obter energia. Só que existem outros mecanismos, né, de obtenção de energia e você não tem participação do oxigênio, nem mesmo mitocôndria, né? Então você tem, por exemplo, o processo fermentativo vai ter mais ou menos o mesmo objetivo, que é de obter energia dos compostos orgânicos. No entanto, não é tão não é um processo tão rebuscado quanto a respiração celular. A fermentação é inclusive o que a gente vai falar hoje aqui no nosso encontro e faz parte da aula de hoje, né? Então, para a obtenção de energia do alimento, a gente está vendo dois processos: respiração celular, que foi na aula passada, e fermentação, que é na aula de hoje. Além disso, dentro do grande assunto de processos energéticos, você tem um outro processo que é chamado de fotossíntese. Nesse caso, quem vai realizar esse processo são os fotossintetizantes, e a organela que vai estar envolvida nesse processo é o cloroplasto, né? Que possui a clorofila, pigmento, que participa diretamente da fotossíntese, que é o outro assunto da aula de hoje. Só que é muito importante a gente frisar isso, eu coloquei lá na introdução do planejamento, de vez em quando eu falo isso, que é muito importante você não confundir para que esses processos são realizados, quais são os objetivos desses processos. Fotossíntese e respiração celular são processos com propósitos completamente diferentes, né? Inclusive, são tão diferentes, né, os objetivos são tão diferentes que a planta faz os dois. Então, ela faz fotossíntese, né, para a produção do composto orgânico, ou seja, para produzir o alimento que ela vai usar. E ela também faz respiração, porque ela precisa quebrar esse composto orgânico e obter a energia que está armazenada nele. Então, assim, são processos com objetivos diferentes. E muitas vezes as pessoas confundem, tá? Então, a gente está vendo basicamente essas três formas, né, de você falar de processos energéticos celulares. Então, a gente tem respiração celular, que tem participação na mitocôndria e serve para quebrar a glicose e obter energia. Você tem um processo fermentativo, que também serve para quebrar a glicose e conseguir energia, só que não tem a participação da mitocôndria e nem, né, enfim, daquela forma que a gente viu o oxigênio entrando no processo.
essas duas formas para quebrar o alimento. Só que como você consegue o alimento? Então, você tem os heterotróficos que ingerem o alimento para ser quebrado pela respiração, né? Ou pela fermentação. E você tem aqueles seres que conseguem produzir o alimento. Você não vai ver uma planta ingerindo nada, né? Ela vai produzir pela fotossíntese. Depois que ela produz, ela tem que quebrar também, tá? Então, ela também faz respiração celular. Vocês entenderam isso? É muito importante fazer essa distinção, tá? Me digam se entenderam, senão eu repito. Coloco o quadro branco e tudo, se precisar. Entendi, sim. Entendeu? Sim? Então, essa introdução que eu estou dando, ela é super importante para você sedimentar do que a gente está falando, né? Então, a gente está falando de processos energéticos com objetivos diferentes, que aí você está falando desses de quebra da glicose, que é a respiração e fermentação, e o de produção da glicose, que é a fotossíntese. E como são processos diferentes, todos esses, vão ter etapas diferentes, enzimas diferentes, estruturas que participam do processo, que são estruturas diferenciadas também, tá bom? Ok? Eu vou compartilhar a minha tela para mostrar o que eu separei para hoje. Na verdade, na aula passada a gente viu respiração celular, né? Vimos as etapas, eu mostrei um esquema para vocês e a gente falou sobre algumas das etapas da respiração. E hoje a minha ideia é a gente falar de fermentação, tá bom? Eu separei também, gente, lá no planejamento, um vídeo do YouTube sobre fotossíntese. Não deixem de assistir, porque não sei se vocês já perceberam que vale a pena essa visualização, porque isso ajuda você a ter uma ideia, né, formar uma imagem do que está acontecendo, tá? E isso ajuda bastante. Eu separei, tá lá no planejamento. Hoje a minha ideia é mostrar a fermentação mesmo, tá? Eu vou fazer um compartilhamento de tela. Vocês estão vendo? Que está escrito fermentação, estão conseguindo ver? Eu vou parar rapidinho, que eu vou, na verdade, colocar a minha tela inicial. Vou precisar da internet. Tá bom? Posso ir? Pode. Então, eu vou copiar aqui. Se clicar, só acho que não, né? Eu fiz permite. Agora que eu, né? Não possível. Vou deixar vocês assistirem, depois eu comento, tá? Você irá precisar dos seguintes materiais: açúcar, veneno biológico, neste caso, aqueles venenos em fragmentos parecidos com gelatina, água morna a aproximadamente 27 graus, 3 balões de festa, de preferência de cores diferentes, e 3 tubos de ensaio. Se tiver tampa, melhor. Comece colocando a mesma quantidade de água morna nos 3 tubos. Evite ultrapassar a metade da capacidade do tubo. Adicione cerca de meio grama de açúcar no primeiro.
açúcar mais fermento no tecido, nas mesmas quantidades utilizadas anteriormente. Todas essas quantidades foram utilizadas para um tubo de 20 centímetros de altura e 2 centímetros de largura. Feche cada tubo utilizando sua tampa com o mesmo dedo e homogeneize por inversão. É importante que todo o fermento e o açúcar fiquem bem misturados na água. E se for utilizar fermento feito por tabletes, aumente um pouco a quantidade. Feche cada tubo com uma bexiga de aniversário, previamente verificada quanto à presença de lúpulos, e aguarde 20 minutos. É esperado que a mistura de fermento com mais açúcar produza um pouco de gás, enchendo a bexiga, mas dependendo das condições do experimento, o tubo que só recebeu fermento também pode ficar levemente cheio de gás. E após 30 minutos, percebemos ainda mais gás sendo formado. Isso ocorre porque as leveduras. Beleza, vou parar por aqui, porque na verdade a gente que vai tirar as conclusões desse vídeo, tá bom? Vocês entenderam esse experimento? Primeira coisa. Entenderam? Mais ou menos. Então, olha só, vou repetir, tá bom? O que Tá. está sendo feito aqui? Bom, a gente está vendo o processo fermentativo, certo? Então, por exemplo, os fungos, né, as leveduras, elas fazem o processo fermentativo. Então, elas conseguem a energia do alimento, quebrando esse alimento por um processo de fermentação. Eu vou dar uma saidinha aqui do vídeo, só para poder mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Não, aqui não. Aqui eu já pego aqui. Separei no livro de vocês a imagem, tá? Então, a gente está falando justamente desse processo, né? Do processo fermentativo. No processo fermentativo, também vai haver a quebra da glicose, como vocês podem ver aqui nesse esquema, né? Então, a glicose, vocês estão vendo, né, gente, a imagem? Sim. Tá. Então, nesse processo de fermentação, é um processo muito mais simples do que o que acontece na respiração celular. Porque lembra que na respiração celular, a glicose começava a ser quebrada, né? Naquela glicólise, que era a primeira etapa. Depois ia para dentro da mitocôndria, participar, né? Esses produtos dessa quebra inicial iam para o ciclo de Krebs, continuavam sendo quebrados, né? Mais ATP era formado, e depois os hidrogênios que eram transportados pelos transportadores de hidrogênio iam para a cadeia respiratória, mais ATP era formado, né? Essas etapas da respiração eram muito mais complexas. Aqui você também tem um mecanismo de quebra dessa glicose, mas um processo muito mais simples, tá bom? Sem todas aquelas etapas, sem a participação, né? Sem que a mitocôndria tenha papel, nada disso. Então, você tem um processo muito mais simples de quebra. Mas lembrando que o objetivo continua sendo quebrar o combustível, né? Quebrar a glicose e conseguir energia. Lembra que a gente falou que essa energia é armazenada numa molécula chamada de molécula de ATP, certo? Então, essa molécula ATP, ela que vai armazenar essa energia. Então, aqui você tem lá a glicose, que é o seu combustível, né? Sendo, então, quebrada numa fase que a gente chama de glicólise, como a gente já tinha visto. Vimos também na aula passada que nessa primeira quebra, há a formação de 2 moléculas de ácido pirúvico. Repara que é uma quebra mesmo, tá vendo? Você tem 6 carbonos aqui na glicose e você vai formar 2 moléculas com 3 carbonos cada. Então, eram 6 carbonos, quebrou, ficou 3 e 3. Uma molécula que agora a gente chama de ácido pirúvico, que é uma molécula diferente, ok? Nesse processo, você tem formação de ATP, que é o objetivo do processo, né? Conseguir a energia que estava aqui dentro e armazenar essa energia para que a célula possa usar. E você também tem liberação de hidrogênio, que
não fica livre, né? Então, ele se liga ao NAD, fica NADH, tá? Depois que você tem, então, essa formação do ATP, liberação de hidrogênio e a formação do ácido pirúvico, esse ácido pirúvico, dependendo da célula que você está falando, né? Da capacidade que essa célula tenha, das enzimas que ela possua, enfim, esse ácido pirúvico, ele pode perder um gás carbônico, formar acetaldeído, depois perde mais, depois ele ganha esse hidrogênio, né? Tá vendo? Esse NAD aqui, ele agora doa o hidrogênio dele para a molécula e forma etanol, forma álcool, ok? Esse processo inteiro aqui, gente, que começa a quebra da glicose, formação de ácido pirúvico até formar o etanol, é um tipo de fermentação. Fermentação essa chamada de fermentação alcoólica, ok? Foi? Foi. Já se a célula é capaz de fazer essa via aqui, ou seja, a glicose é quebrada, forma ATP, libera hidrogênio, forma ácido pirúvico, e aí diretamente, tá vendo? Não houve perda de gás carbônico, mas ganhou o hidrogênio, formou ácido lático, eu tenho outro tipo de fermentação, que é a fermentação lática, certo? Então, dependendo Ok. você tem essa via de quebra da glicose formando etanol e liberando gás carbônico, ou você tem essa via aqui, que você quebra a glicose e forma ácido lático, tá bom? Que células fazem esse processo? Então, por exemplo, você pode usar isso, né? A gente usa isso na nossa produção. Então, essa via aqui de baixo, essa via aqui, vou falar ela primeiro. Essa via aqui de baixo, de formação de ácido lático, suas células musculares fazem. Quando a gente está em exercício muito intenso, né? Que existe uma oxigenação, né? A quantidade de oxigênio disponível não é suficiente para toda essa atividade, as nossas células musculares fazem, além da respiração, fazem também esse processo aqui, fermentação lática. Mas não é só aí não que a gente para, não. A gente usa isso como biotecnologia. Como? A gente usa micro-organismos que fazem esse processo para conseguir energia, fazem a fermentação lática, e a presença desse ácido lático vai alterar o pH, né, do meio onde esses micro-organismos estão e, por exemplo, vão formar, se você estiver usando leite e esses micro-organismos que fazem esse tipo de fermentação lática, o que vai acontecer é que o pH ali naquele meio vai modificar e você vai fazer, por exemplo, queijo, né, iogurte. O iogurte e o queijo são produzidos porque existe o leite, que tem ali os açúcares, os micro-organismos presentes fazem esse tipo de reação para conseguir energia. O ácido lático presente ali altera esse ambiente, altera esse leite. E as proteínas do leite vão modificar, vão coagular e você vai ter a coalhada, o iogurte, o queijo. Entenderam o que eu falei? Entendi. Beleza. Só que não para por aí. Outros micro-organismos fazem outro tipo de fermentação, que é essa aqui de cima. Por exemplo, as leveduras. A gente também utiliza no processo biológico. Como? Várias formas. Por exemplo, produção de bebida alcoólica. Vinho, gente. Onde está a glicose no vinho? Né? Da onde você tira essa glicose? Da uva. Na uva, você tem açúcares. E aí, o fato de você ter micro-organismos que fazem esta via aqui, vai usar esse açúcar da uva, vai haver produção de etanol. E aí, você faz a bebida alcoólica. Então, a partir da uva, a fermentação alcoólica, com produção de etanol, e aí você tem o vinho, tá bom? Também não para por aí. O pão que você come todo dia
é feito por este processo. Então, o fermento biológico, gente, é levedura. É um tipo de fungo que faz este processo. Então, na hora de você fazer o pão, você coloca lá a farinha, né? Se for um pão adocicado, você vai botar açúcar. Tudo isso vai ter carboidrato ali, açúcares. Essa levedura, esse fungo, faz este processo aqui. E aí, gente, olha que no processo você tem sendo liberado gás carbônico. Portanto, esse gás dentro da massa é que faz a massa do pão crescer. Por isso que você começa com uma massa desse tamanhozinho e ela algumas horas depois está desse tamanho. Por quê? Porque o gás produzido no processo, esse de fermentação alcoólica, produz gases e faz com que esses gases fiquem ali dentro da massa e fazem a massa crescer. Tá. Mas se é um processo que forma etanol, por que o pão não fica com gosto de álcool? Alguma ideia? É um bom ponto. Por que não fica com gosto de álcool? Por que não fica com gosto de álcool? Como é que você prepara o pão, gente? Já no forno? Ah, tá. Alta temperatura, o que acontece com o etanol? Evapora. Ele evapora. E aí você utilizou esse gás carbônico, porque fez a massa crescer, e o etanol, na hora que você vai assar, esse etanol começa a ser eliminado, né? O pão mal assado, aquele pão que fica meio cru, ele fica com gosto de álcool. Porque o tempo do processamento, não deu tempo, né? Se foi assado de maneira inadequada, o etanol vai continuar, ainda não vai evaporar completamente, você vai sentir o gosto do álcool. Acreditem em mim, porque eu já fiz pão e ficou um ó. Fiz errado, sou péssima para fazer pão, gente. Um horror. E aí, ficou com um gosto de álcool terrível, ok? Pode acreditar, acontece. E aí, o que a gente está vendo nesse vídeo é esse experimento aqui. O que ela colocou no tubo? Um tubo ela colocou só açúcar, é o controle. No outro tubo ela colocou só fermento, é o outro controle. A gente viu isso, experimentação científica é método controlado, experimentação controlada. E no outro tubo ela colocou açúcar e fermento biológico, que é levedura, que é quem vai fazer o processo fermentativo. Então, agora você está colocando no tubo o açúcar e o micro-organismo que vai ser responsável por quebrar esse açúcar via fermentação alcoólica. E o que é produzido no processo? Gás carbônico. Então, o que está dentro daquela bolinha que se enche, gente? O que é isso aqui? Por que aconteceu isso aqui somente no tubo com açúcar e fermento? Alguém se habilita? Por que encheu essa bola aqui? Não sei, por causa do gás carbônico? Exatamente, por causa do gás carbônico. Aqui dentro tem açúcar e aqui dentro tem fungo. O fungo fez fermentação alcoólica, produziu gás. Lembra que a reação tem produção de gás carbônico? Só que tem uma bola que não deixa esse gás carbônico ir embora. E aí ela se enche desse gás carbônico no processo. Se eu pudesse, né, aqui, se eu olhasse aqui, ia ter álcool aqui também, gosto de álcool? Ia, também. Mas é que eu consigo visualizar que o processo está acontecendo simplesmente capturando esse gás carbônico que é formado no processo. Entenderam, gente? Sim. Então, esse é o processo fermentativo e isso entra numa área da biologia que hoje é muito discutida, que é a biotecnologia. É você utilizar os micro-organismos para produzir alguma coisa, né?
para uso próprio, uso, enfim, da população, tá bom? Então, a biotecnologia é muito discutida e a fermentação é uma forma de você aplicar algo que o micro-organismo faz, né, para uso do nosso dia a dia, tá bom? Tá. Então, gente, com isso eu termino o nosso encontro de hoje. Espero vocês na sexta-feira. Não deixem de falar com os outros alunos, que eu quero todo mundo aqui, que eu tô com saudade de vocês, tá bom? Tá bom. Um beijo para todo mundo. Até. É sexta. Tchau.